tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa programação semanal da MCM. E hoje nós estaremos falando sobre missões. Esse período nós estaremos falando sobre missões. E eu queria estar orando com os irmãos e com as irmãs nesse momento pela nossa nação, pelo nosso Brasil. E eu estou colocando esse cântico aqui para vocês estarem um tempo. Nós vamos estar um tempo, cada uma de vocês aí onde vocês estão. Orem pela nossa nação. A nossa nação precisa do Senhor. Então orem pelo Brasil, orem pelo povo do Brasil, para que abra o seu coração, para que aceite a Cristo na sua vida, para que possa amar, ter empatia pelo outro, para que possa sentir aquilo que o outro sente e que cada um não seja individualista, não pense somente em si, mas pense na comunidade, no todo, no geral. Vamos estar orando pela nossa nação. Você aí, tire um tempo agora, um tempo que você está ouvindo essa canção, que precisamos do Senhor. Ore na sua casa, onde você estiver agora. Levante a sua oração ao nosso Pai. E eu vou estar orando também, pedindo que Deus possa estar nos abençoando e tendo misericórdia da nossa vida. O Brasil precisa do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, na Tua doce presença nós estamos, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos reunidas neste dia, Pai. Ó Deus, agora eu venho te entregar, ó Pai, a nossa nação em Tuas mãos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo que aqui está, ó Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um dos Teus servos, ó Pai, para que possamos nesses tempos, ó Deus, estarmos levando a Tua mensagem, ó Deus, uma mensagem de esperança a um povo, ó Pai, perdido e sem salvação, Deus. Tem misericórdia, se conosco para que possamos, aonde estivermos, a que a luz de Jesus possa brilhar em nossas vidas, Pai. Sara esta nação, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ser com cada um dos Teus servos missionários espalhados, ó Pai, pelo Brasil. Que a Tua boa mão repouse sobre cada um dos Teus servos e que o Teu bálsamo seja derramado sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Abençoa aqueles que estão internados, ó Deus. Tem misericórdia de cada um deles, ó Pai. Abençoa os profissionais de saúde, renovando a saúde de cada um deles, ó Pai, para que eles possam estar tendo forças, ó Deus, nesses tempos, para estarem trabalhando, ó Pai, para estarem ajudando outras pessoas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, ó Pai. É a oração que te fazemos e peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Brasil precisa do Senhor e que nós, como servos de Deus, possamos estar nesses tempos levando a mensagem de esperança e de salvação que só tem em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus abençoe vocês e que essa programação toque profundamente no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.
Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu. Vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Bom estarmos juntas mais uma vez, hoje para falar um pouquinho sobre a nossa campanha de missões mundiais. Começamos agora nesse mês de março, no próximo domingo já vamos abrir oficialmente para toda a igreja. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da campanha, qual é o foco da campanha de missões mundiais, aquilo que Deus colocou no coração da liderança da junta para nós enquanto igreja, né? Eu sempre gosto de lembrar que as campanhas, elas são um momento que a gente enfoca em determinado espaço, né, de evangelização, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas também é uma forma de Deus falar conosco, de nos chamar a atenção também para aquilo que está acontecendo no campo, para aquilo que Ele está fazendo ao redor do nosso país, e nesse tempo especial a gente vai falar um pouquinho sobre o que Ele está fazendo ao redor do mundo. Então o tema da campanha desse ano é Viva o Poder de Transformar. Essa transformação que a gente anseia e que nós temos trabalhado também para alcançar, que é uma transformação da vida por completo, né? A gente olhando o homem todo em todo o tempo. Então, seja nos seus aspectos físicos, sociais, espirituais. Então, isso é o que nós temos trabalhado para conseguir enquanto Junta de Missões Mundiais, enquanto nós que somos essa junta também espalhada pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque nós todos somos parte desse movimento que o Senhor tem feito no mundo. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos começar lendo o texto de 2 Timóteo 1:7, que é a divisa da campanha,
então a gente já vai saber de qual aí até o final. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio. Ou de moderação, algumas versões, né? Esse versículo, eu acho que ele é muito importante e ele sempre nos dá um fôlego, né? Essa carta escrita por Paulo a Timóteo, ele traz algumas questões que muitas vezes a gente esquece, né? A gente fala muito, ou algumas vezes a gente foca muito no fato de Deus não ter nos dado um espírito de covardia. Mas a gente precisa focar também no fato de que Ele nos deu esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Então eu quero lembrar, né, de quem era Paulo. Paulo, um homem que passou por prisões, passou por situações tão difíceis no seu ministério, e nos ensina de uma forma tão bonita, chamando a nossa atenção para detalhes que nós, enquanto igreja, precisamos nos atentar para que a gente realmente viva aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E ele que é um exemplo para mim de alguém que verdadeiramente experimentou a mudança, alguém que sofreu por causa do Evangelho, sofreu por amor a Cristo, mas sempre nos dá palavras que nos estimulam a continuar, né? Então, quando a gente fala do foco da junta nesse ano, que é falar sobre a igreja que sofre perseguição, ter as palavras de Paulo é algo que fecha, né? Porque Paulo foi alguém que sofreu muita perseguição também, né? Ele foi o perseguidor e depois ele foi o perseguido. Então, ele tem muito a nos ensinar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o fato de Deus não nos dar um espírito de covardia, ou seja, não nos dar um espírito de medo, né? Que às vezes o medo nos paralisa. Então, quando a gente fala de missões, não ter o espírito de covardia não se resume só ao fato da gente não negar a Cristo, né? Em situações que podem nos ser colocadas. É difícil às vezes a gente mensurar isso, porque nós vivemos num país que tem liberdade religiosa. Então nós podemos nos reunir, nós podemos fazer uma transmissão pela internet livremente, e essa palavra de Cristo chegar a muitos. Mas quando a gente fala de não negar a Cristo, às vezes a gente pensa também só no fato de pessoas que de repente, irmãos nossos que hoje estão sendo açoitados, estão sendo torturados, estão em prisões, estão perdendo suas vidas por amor a Cristo, quando são perguntados se são discípulos, se seguem a Cristo, ou são dadas oportunidades a eles de negar a Cristo ou morrer. Mas essas situações, existem outras situações também que são colocadas no nosso dia a dia enquanto cristãos. Então, não negar a Cristo, não ter esse espírito de medo, de covardia, às vezes está numa conversa com amigos que a gente prefere não se posicionar como cristãos, e aí às vezes é um pouquinho de, não sei se a gente tem vergonha, ou às vezes assim, não vou, não, agora não é o momento. Então a gente tem sempre que pedir realmente que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né? Para nos posicionarmos como cristãs, nos posicionarmos como aquelas que são seguidoras da cruz de Cristo, que tomam a sua cruz e o seguem. Por quê? Porque seguir a Cristo é abrir mão de algumas coisas, né? Mas uma delas, e mais importante delas, eu acho que é abrir mão do nosso próprio eu. Porque é o nosso jeito, né? Aquilo que a gente fala assim, mas eu sou assim, eu nasci assim. A famosa síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas Deus vem e pede de nós a mudança, né? Então, abrir mão também daquilo que a gente às vezes não quer mudar, porque a gente acha que é isso mesmo, a gente é assim.
Mas Deus, Ele pede que nós possamos abrir mão também do nosso jeito, do nosso próprio eu, de fazer com que o nosso eu verdadeiramente diminua para que ele cresça. Isso é ser moldado pelo Espírito Santo, né? E ser moldado pelo Espírito Santo requer de nós um abrir mão, no seguir os mandamentos de Cristo, requer abrir mão de saber aquilo que, como nós devemos agir também e reagir. Então isso reflete quem nós somos em Cristo. Também é abrir mão, às vezes, dos nossos bens, da nossa família, né? Que se Deus nos chamar a ir, a gente precisa abrir mão daqueles que estão perto de nós. Precisamos abrir mão de bens, mas nada que se compare com a glória que nós teremos, né? Então, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente precisa abrir mão e aquilo que a gente recebe. Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler os versículos 11 a 18. 2 Coríntios 4, de 11 a 18. Vai nos colocar um pouquinho do que a gente precisa viver. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 11 a 18. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu vou ler o 15. Porque todas as coisas existem por meio de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Quando a gente lê aqui, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Mas nós também temos o Espírito. Esse Espírito que não nos deixa desanimar, mas que mostra pra gente que o abrir mão por amor a Cristo, por o fato de entregar as nossas vidas à morte todos os dias, é algo valioso demais. Isso não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, o não ter o espírito de covardia, de medo, também se dá no abrir mão dia a dia daquilo que Deus pede a cada um de nós. E às vezes é algo que é muito pequeno para uma pessoa, mas para outra tem um significado muito grande. E pode ser algo muito grande para nós, quando nos é pedido, mas não é nada comparado à glória que há de ser revelada. Não é nada comparado ao fato de sermos obedientes a Cristo. E algo que eu sempre falo e repito, não existe coragem maior do que aquele que entende o que Cristo quer que você faça, mas diz não. E a gente ser obediente é sempre melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito de poder, o espírito de poder que nos foi dado. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí lá em João 14. A gente vai ler do 12 ao 14. João 14, capítulo 14, versículos 12 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Palavras de Jesus, falando aos seus discípulos. E ele diz, em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. Esse é o poder que nos foi dado, o poder de fazer coisas ainda maiores. E quando eu leio esse versículo, eu fico com temor e tremor, porque a gente pensa no ministério de Jesus, tudo aquilo que ele fez, e ele vem e fala, olha, vocês farão coisas ainda maiores. Eu não consigo ter essa dimensão, e isso vai um pouco da nossa fé, mas esse é o poder que nos foi dado também, né? Então esse é o Espírito que Deus nos deu,
de sabermos o que nós podemos fazer em nome dele. Então esse é um diferencial, é algo que a gente precisa sempre atentar. Não é fazer por nós, mas fazer para que a glória seja dele. E ele fala, porque vou para junto do Pai. Então é o próprio poder que existe em Cristo, que nos foi dado. O privilégio de desfrutar também, de fazer parte disso. Então a gente precisa sempre se agarrar nesse espírito de poder que Deus nos deu, que é o de fazer ações, trabalhar para Cristo, mostrar Cristo, mostrar o que Deus tem para cada um de nós. Isso é um poder que nos foi dado. Mas ele também nos deu o espírito de amor. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 8, no versículo 35. Marcos capítulo 8, versículo 35, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que é esse espírito de amor? Esse amor que nos faz entregar a nossa vida. Esse amor que olha e fala, olha, eu preciso perder a minha vida por causa do Evangelho para salvá-lo. E esse amor é o amor de Cristo, de entregar a nossa vida realmente por amor a Cristo. Existe algo que algumas vezes é falado e é perguntado aos missionários e às vezes são expressões realmente que a gente ouve, que é assim, você deve amar muito esse povo, você deve amar muito essas pessoas para entregar a sua vida, para colocar a sua vida ali em risco. Mas eu posso falar com convicção que aquilo que nos mantém no campo, aquilo que nos faz ir aos campos a falar, a anunciar de Cristo, é o amor que nós temos por Cristo. Porque existem situações, existem momentos em que as pessoas elas não vão ser amáveis conosco. Paulo enfrentou isso também. As pessoas não foram todo o tempo amáveis com Paulo. E elas também não são conosco, com nossos missionários que estão principalmente em países que sofrem perseguição. E aí é uma ilusão a gente às vezes dizer que assim, não, o amor que eu tenho por essas pessoas vai me manter no campo, ou vai me manter em uma prisão cantando louvores a Deus, ou vai me manter no momento que eu estou sendo torturada confiante. Mas é o amor a Deus que nos mantém confiantes, mesmo em momentos de tortura, nos faz cantar louvores a Deus aprisionados e nos faz não negar a Cristo, quando nossas vidas são colocadas à prova, quando a nossa fé também é colocada à prova, quando a nossa vida está correndo o perigo de ser cerceada. Então, a gente precisa sempre ter em mente que é o amor a Cristo que vai nos manter. É o amor a Cristo que vai nos levar até lá. E esse espírito de amor é que se reflete nas pessoas, naqueles que ainda não conhecem a Cristo, naqueles que são alvo das nossas orações e são alvo da nossa pregação. Então, o amor a Cristo nos faz amar o outro também, nos faz considerar essas pessoas tão merecedoras desse amor e do sacrifício de Cristo como nós. Então a gente precisa sempre entender que esse espírito de amor, ele se reflete a nós, primeiro ao Cristo e depois também ao nosso próximo. E ele também nos deu um espírito de equilíbrio. E esse é tão importante também. É não ser 8 nem 80. E eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que são assim, ou 880. Mas que Deus fala para cada um de nós, que Ele nos deu um espírito de equilíbrio. E eu lembro do texto lá de Tito 3:9, que diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quantas vezes a gente entra em situações em que a gente quer defender o Evangelho, mesmo em momentos que nós estamos evangelizando. E vou dar um exemplo claro.
que é quando nós evangelizamos, por exemplo, muçulmanos. Jesus para o Islã foi um profeta, somente um profeta. Para nós, ele é o Cristo, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. E em algumas vezes, quando a gente está evangelizando pessoas de fé islâmica, a gente pode entrar num debate muito acalorado de quem é o Cristo, quem é Jesus. E para nós, o Cristo, o Filho de Deus, para ele somente um profeta. E a gente pode falar, não, isso é heresia, isso é um absurdo falar algo assim. Como você pode não acreditar que Jesus é o Filho de Deus? A gente tem que lembrar que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Então é algo muito claro para nós, mas não é claro para eles. Então entrar numa discussão nesse momento de embate das realidades, a gente precisa ter isso no equilíbrio, de mostrar quem nós cremos, quem é Jesus, e orar para que o Espírito Santo complete a obra ali. A gente vai, com certeza, numa medida do relacionamento com essa pessoa, a gente vai mostrando na Bíblia que para nós é a palavra de Deus, mas para eles não é, tá? Então, quando o missionário está no campo, tudo isso precisa ser mantido em equilíbrio também. Porque nós temos a verdade, nós sabemos quem é Jesus, mas outras pessoas não sabem. As pessoas de uma fé budista, elas não sabem. As pessoas que acreditam em outros deuses também não sabem. Então, nós precisamos mostrar isso com equilíbrio, né? Não entrando em discussões vãs, mas sempre mostrando o equilíbrio, tendo sensatez também no anunciar a Cristo. E a gente precisa orar para que os nossos missionários também tenham esse espírito de equilíbrio todos os dias, porque não é fácil, né? Ter a nossa fé também questionada, ou falarem algo que é contrário à nossa fé, e a gente manter um equilíbrio, uma sensatez também de conversar e mostrar a nossa verdade, mostrar aquilo que nós cremos para o outro. Falando um pouquinho sobre os povos que sofrem perseguição. A gente precisa desmistificar algo que muitas vezes é falado quando pedem oração por essas pessoas, por esses povos, pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição, que é pedir pelo fim da perseguição. Biblicamente, a perseguição não vai acabar. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, lá em Mateus 10, nos versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 10, versículos 22 e 23. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus está enviando ali os seus discípulos e ele vem e fala, olha, vocês serão odiados por minha causa. E eu creio sim que isso não se resume somente ali aos discípulos, mas a todos nós cristãos. Nós seremos odiados por causa de Cristo, pela causa de Cristo, em que nós entregamos as nossas vidas, todos os dias. Então a perseguição não vai acabar, e essa é uma realidade muito clara na vida dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição. E isso é tão claro que quando eles nos enviam os pedidos de oração, eles não pedem para que a perseguição acabe, eles pedem para que nós oremos, para que a fé deles se mantenha firme e fundamentada quando estiverem passando pela perseguição, ou quando estiverem sofrendo pela causa de Cristo, tendo as suas vidas cerceadas pela causa de Cristo. Então, essa é a nossa tarefa como igreja aqui, que tem liberdade. Orarmos para que a fé dos nossos irmãos esteja firme
que eles não neguem a Cristo, mas que eles se mantenham firmes naquele que os salvou e que tem a glória reservada para cada um deles e para nós. Então, a perseguição é uma realidade da Igreja de Cristo. Ela se dá de diferentes formas em cada país, em cada local, países perto de nós, dentro do nosso território nacional, mas a gente precisa sempre saber que a nossa fé precisa estar cada dia mais fundamentada em Cristo, para que quando esse dia chegar até nós, porque ele vai chegar, nós tenhamos a convicção de dizer que nós amamos o Cristo vivo e não abrimos mão disso. E Jesus também vem falando que quando forem perseguidos em uma cidade para irem para outra, algumas vezes os nossos missionários precisam ter chamadas rotas de fuga, que são momentos, são estratégias mesmo de como sair ou deixar um país em determinadas situações, né? E isso não é covardia, isso é sermos prudentes, isso é sermos cuidadosos também, tá? Então a gente precisa sempre lembrar do espírito de equilíbrio, termos esse espírito de equilíbrio também. Uma das situações históricas maiores que nós tivemos foi em 1949, quando os missionários foram expulsos da China. Eles tiveram que sair daquele país, mas hoje nós temos uma igreja subterrânea forte lá. Nós temos irmãos nossos que estão arriscando as suas vidas todos os dias para aprender um pouco da palavra. Então, nesse espírito de equilíbrio, a gente também precisa pedir a Deus sempre sabedoria para saber a hora de estar, a hora de sair. Então, os missionários voltaram para lá depois. E hoje existe uma igreja subterrânea que precisa das nossas orações. E eu acho importante a gente saber que nós precisamos ser um com eles. Esses nossos irmãos esperam também de nós uma ajuda, um apoio, enquanto Igreja de Cristo. Nesse momento, existem irmãos nossos que estão sendo torturados. Nesse momento, existem irmãos nossos que estão sendo expulsos das suas famílias. Nesse momento, existem irmãs, mulheres que, por exemplo, em Mianmar, existe uma lei que diz que se a mulher for budista e ela casar com um homem de outra religião, ela precisa ter a sua religião preservada. Mas o contrário não acontece. Se uma mulher é cristã e ela se casa, por exemplo, com um budista, essa mulher ela é tirada do meio da sua comunidade. Às vezes pela própria família, antes de entregá-la ao marido. Essas mulheres são isoladas e o marido não precisa respeitar a religião desta mulher. Então, ela se casa, ela perde a sua referência, é afastada. São muitas vezes dadas também em Mianmar, as mulheres são entregues a militares para casamento como uma forma de melhorar a vida da família. E essas mulheres sofrem, essas mulheres são agredidas e existem muitas irmãs nossas hoje que estão sendo agredidas por escolherem caminhar com Cristo, por aceitarem esse sacrifício, crendo em Deus e escolherem caminhar com Ele e não escolhendo o abandonar a Cristo. E nós precisamos estar com eles. Eu tenho uma prática pessoal de oração que é pedir para que esses nossos irmãos sintam o nosso amor, sintam o meu amor, que eles sintam através da oração o abraço de Deus, que eles sintam através da oração o cuidado com eles, que eles sintam que eles são amados, que eles sintam que nós estamos aqui também segurando as cordas por eles, para que mesmo sofrendo por torturas, por agressões, por prisões, a fé deles não esmoreça. Nós temos irmãos nossos que não têm acesso à Bíblia por sofrerem no país de extrema perseguição. E quando recebem um exemplar da Bíblia, eles
tiram as suas folhas e dividem entre os membros para que todos possam ter acesso a uma parte da Bíblia. Essa é uma realidade tão distante da gente, mas que é tão presente, e essas pessoas, esses nossos irmãos e irmãs, precisam das nossas orações. Então, é importante nós sabermos nosso papel também enquanto Igreja de Cristo, falando sobre a realidade da perseguição. Nós temos, através da Missão Portas Abertas, um ranking de países que passam por perseguição, e a Coreia do Norte continua em primeiro lugar há muitos anos já. Mas eu quero chamar a atenção, nós temos outros países do Oriente Médio, África, Ásia, e eu quero chamar a atenção para um país que eu acho que nos surpreende por estar bem próximo de nós, que é o México. Ele é o 37º país com maior perseguição no mundo. E é um país que muitas vezes a gente acha que a gente tem liberdade, né? A gente passa pela máxima de que existe uma liberdade religiosa, mas também existe a perseguição. Então, a gente precisa ficar atento, como eu falei, porque a perseguição ela vai ser uma realidade para todo cristão. Ela vai chegar até a gente em algum momento. E aí, o que chama a nossa atenção e o que eu procuro fazer em toda a campanha é como é que isso é uma realidade para mim. Como eu enfrentaria as situações que os nossos irmãos ao redor do mundo hoje já enfrentam. Como eu viveria em um mundo onde eu preciso me esconder para que à noite escura eu vá até um lugar onde eu tenha confiança de que naquele lugar existem verdadeiros cristãos e que não sejam pessoas que o governo colocou ali para se infiltrarem e delatarem uma reunião ali de cristãos e todos serem presos, algo que já aconteceu. Então, como seria a minha reação se extremistas chegassem até mim, me prendessem e me perguntassem: então, você segue a Cristo? Sim. Então, por isso, você será torturada, agredida e será colocada em uma prisão. Como eu ia clamar a Deus para que levantassem servos deles para orarem por mim, para que eu mantivesse a minha fé, para que eu continuasse acreditando e mesmo aprisionada eu pudesse glorificar a Deus e louvar o nome dele. Existem muitas formas em que os missionários dentro de países que sofrem perseguição utilizam para falar de Cristo. Através de relacionamentos é a base da evangelização, criar relacionamentos. E aí, a partir de um momento, poder falar de Cristo, compartilhar da nossa fé. Então, criar relacionamentos é algo primordial, o falar a língua, né? Aprender a língua local também, que é algo muito importante para criar identificação com as pessoas dali. Existem ações que utilizam esportes, atendimento médico, a Tenda de Brincar, que é um trabalho com crianças refugiadas, é um trabalho lindo, que tem crescido. A Fábrica de Esperança, que tem sido um espaço tão acolhedor e de cuidados de tratamento. Viver o poder de transformar, fazer com que nossos irmãos saibam que eles não estão sozinhos. Viver o poder de transformar é ir aonde o Senhor quer que estejamos, sem temer, sem ter medo, sabendo que Ele está conosco, sabendo em que Ele mesmo já está lá, já está no amanhã, já está onde nós precisamos estar também por amor a Ele. Viver o poder de transformar é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos.
amar ao nosso Deus a ponto de entregar as nossas vidas por amor a Ele. E viver o poder de transformar é falar desse amor por onde nós formos. Então, mesmo em países que sofrem perseguição, lembrar que Deus está lá e Ele não perdeu o controle de nada. Precisamos orar sendo parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, viver o poder de transformar é ter as nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele as use da melhor forma. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Juntas estaremos aí falando cada vez mais, ouvindo mais testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. É sempre bom poder contar e saber que nessa união de mulheres, que são a grande força de missões, eu sempre falo isso e sempre vou repetir, as mulheres são a grande força missionária. A MCM é uma grande força missionária. Nós caminharemos juntas para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as partes, mesmo nos lugares de extrema perseguição. O nome do Senhor continue sendo propagado e glorificado. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãs, olá, irmãos, olá, amigos que nos acompanham toda semana. Hoje nós abrimos a nossa programação falando de missões mundiais. Mês de março, todo mês de março, nós vamos ter um missionário falando das suas experiências, do poder de transformar vidas, porque o tema de missões mundiais, como vocês já ouviram, é Viva o Poder de Transformar. E que nós, como mulheres cristãs em missão, possamos também transformar vidas, possamos ganhar almas para o reino de Deus. Que nós possamos prosseguir, talvez não podendo obedecer o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas no lugar em que nós estamos, nós podemos falar da palavra de Deus a outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência com Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Ó Deus, nós queremos entregar a Ti, ó Deus, toda a programação do mês de março, que vai falar sobre missões mundiais. Pai querido, derrama uma bênção especial sobre a Lívia, que é a nossa coordenadora de evangelismo e missões da nossa igreja. Ó Deus, que ela possa continuar a ter esse ânimo de trabalhar para missões. Abençoa também nós, demais mulheres, cujo título já diz, Mulheres Cristãs em Missão. Mesmo que não possamos ir, mas nós temos o joelho para dobrar e orar por todos os missionários. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir.